Olá a todos e a todas. Eu sou a professora Renata Machado e iremos iniciar a aula 2 da oficina Economia de Baixo Carbono. Mas antes de compartilhar os slides, eu gostaria de dar dois comunicados. É bem rápido. O primeiro, gente, é pedir desculpas pelo problema técnico que tivemos no áudio da aula 1. Mas não se preocupe, a situação está regularizada e poderemos assistir a aula de hoje sem maiores problemas, certo? O segundo aviso é sobre as inscrições para o 27º Prêmio Brasil de Economia. Serão selecionados alguns trabalhos que estão divididos em 4 categorias: livro de economia, artigo técnico-científico, artigo temático e monografia de graduação. Os melhores trabalhos receberão a premiação em dinheiro. Quem tiver interesse em se inscrever ou saber mais informações, é só acessar o site do COFECOM, cofecom.org.br. Irei agora compartilhar os nossos slides. Tenham todos uma boa aula. Pronto, estão visualizando? Eu espero que sim. Vamos começar. Pronto, economia de baixo carbono, aula 2. Deixa eu botar aqui a minha tela, senão não consigo acompanhar com vocês os slides. Os conteúdos da aula de hoje serão mitigação e adaptação das mudanças climáticas, redução da emissão dos gases de efeito estufa, quais são as ações dos setores governamentais e empresariais e, para finalizar, também veremos o conteúdo de redução da emissão dos gases de efeito estufa, atrelados mais às ações dos indivíduos, famílias, como quais seriam as ações que esses indivíduos, agentes econômicos, né, já que a gente está falando de economia, estão adotando referentes ao consumo sustentável e educação ambiental. Ok? Então, vamos lá. Como vocês podem perceber, eu deixei nesse slide como se fosse uma atividade, só para reforçar os conteúdos vistos na aula 1, principalmente relacionado aos conceitos, terminologia, do que seria economia de baixo carbono. Então, é só acessar esse link, que vai gerar uma página, e vocês vão encontrar lá até 5 opções de preenchimento com palavras-chave que vocês acreditam, entendem que caracteriza a economia de baixo carbono. E aí vai gerar uma nuvem de palavras, só mesmo para reforçar esse entendimento da temática. Tá? Em relação à mitigação e adaptação das mudanças climáticas, nesse conteúdo nós vamos ver principalmente a diferenciação em alguns conceitos, o que se trata de mitigação, o que seria adaptação. Também veremos a diferenciação de vulnerabilidade, resiliência climática, o que é neutralidade climática, o que seria, e também justiça climática. São conceitos que muitas vezes existem ainda um entendimento que se tratam alguns deles da mesma coisa, né? Se tratam dos mesmos conceitos, mas não, vamos ver que cada um tem o seu significado e cada um também vai ter a sua importância para esse entendimento de economia de baixo carbono. E nos dois conteúdos que vamos ver depois deste, a gente vai entender melhor essas ações de redução de gases de efeito estufa por esses atores, ou seja, agentes econômicos, os principais agentes econômicos que já estão tratando, tendo aí, formulando estratégias, ações para poder reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Ok? Já que a animação só para vocês verem que é um vídeo. Bom, quando se fala em estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas, por mais que esses termos tenham o mesmo objetivo final, que é minimizar os efeitos desse fenômeno no planeta, eles apresentam
desafios diferentes, apesar de serem complementares. Por exemplo, quando falamos de estratégias de mitigação, estamos nos referindo àquelas que têm a função de combater as causas e minimizar os possíveis impactos das mudanças climáticas. E também tem como objetivo desacelerar e reduzir as potenciais consequências das alterações climáticas através de ações que são destinadas à redução ou a reduzir a emissão dos gases de efeito estufa. E essas ações, elas podem ser agrupadas no caso de mitigação, tá? Principalmente em relação à melhoria da eficiência energética e o uso racional de energia, o maior uso de fontes de energias renováveis e promoção do sumidouro de carbono, certo? Quando se fala em sumidouro de carbono, nós estamos nos referindo àqueles lugares ou atividades ou processos em que as absorções de dióxido de carbono ou sequestro de carbono são maiores do que as próprias emissões, tá? Aqui a nível de exemplificar esse conceito. Queremos ver melhor essa questão da eficiência energética, o uso de fontes de energias renováveis, na nossa live, na próxima quinta, onde trataremos da transição energética para uma economia de baixo carbono, certo? Então, vamos lá para o conceito de adaptação. Quando se fala em adaptação à mudança do clima, esse termo se relaciona ao processo de ajuste de sistemas naturais e humanos ao comportamento do clima no presente e no futuro, né? Então, esses sistemas humanos, né, em sistemas humanos, a adaptação climática, ela procura reduzir e evitar danos potenciais, ou também explorar oportunidades benéficas que podem se originar da própria mudança climática, né? E existem alguns tipos de adaptação. A gente entende que são a antecipatória, proativa, né? A autônoma, espontânea e a planejada. Quando se fala em adaptação antecipada, por exemplo, ou proativa, é aquela adaptação climática que ocorre antes de serem observados os impactos, tá? Quando se fala de adaptação autônoma ou a espontânea, estamos nos referindo àquela que não constitui uma resposta consciente a um estímulo climático, né? Ela decorre de mudanças ecológicas em sistemas naturais e também por mudanças no mercado ou bem-estar em sistemas urbanos. E quando a gente fala da adaptação planejada, essa resulta em uma decisão política deliberada, baseando-se na consciência de que certas condições mudaram ou estão para serem modificadas. E aí entende-se que essas ações vão ser necessárias para retornar, manter ou alcançar um estado desejado. Bom, no vídeo que eu vou passar agora para vocês, que fala sobre adaptação às mudanças climáticas, nós vamos ver um pouco mais essa definição e alguns tipos de adaptações que já estão sendo feitas, certo? O vídeo tem mais de 19 minutos. Eu vou passar só um trecho relacionado à questão conceitual e exemplificar alguns tipos de adaptação, tá? Mas não se preocupe. No material de apoio de vocês está lá abaixo do link, tem um link, né, fazendo a referência de onde eu encontrei o vídeo. É só vocês clicarem que vocês conseguem assistir a gravação na íntegra, tá? Então, agora eu vou passar o vídeo para vocês.
We're in a climate change world. The science will always continue to evolve, but we know enough now to act, and we are acting. We have to see this as an opportunity to learn from the mistakes that we have made. The way we've been doing things in the past is just no longer going to be possible in the future. The Earth's climate is changing. We're confronted with a change in our environment which is unprecedented in human history. Due to the emission of greenhouse gases that trap heat in the atmosphere, we are experiencing the warming of land, air, and oceans. The effects of this are numerous. There's an increase in the risk of more extreme and intense weather events, such as tropical storms, droughts, and flooding. Consequences include a rise in sea level, reduced food production, a reduction in plant and animal life, and harm to ocean ecosystems. The two main pillars of the Global Climate Change Convention are adaptation and mitigation. And it is the responsibility of this generation, all of us who are alive right now, to mitigate enough, that means to bring greenhouse gas emissions down enough to allow that adaptation, in particular in the most vulnerable communities, is actually possible and effective. Adaptation is the invitation that we're being given to change behaviors and consumption and production patterns that we have had for 100 and 150 years that are simply no longer sustainable. There is a need to mobilize the capacity, the knowledge, the tools, the political and financial support, and the scientific expertise to increase resilience to climate change through adaptation. Throughout history, humankind has adapted to changes in climate by adapting to the available sources of food, housing, clothing, water, or warmth. Today, however, climate change is causing changes faster than vulnerable populations and ecosystems can cope with and adapt to. Adaptation responds to the risks while, at the same time, building future resilience. In 2010, 194 nations under the United Nations Framework Convention on Climate Change set up the Adaptation Committee. The work of the Adaptation Committee essentially is to try to bring people together. Try to bring governments, representatives from UN agencies, regional centers, and other organizations towards working for a common vision of adaptation. The Adaptation Forum, organized by the Adaptation Committee in November 2013, brought together prominent global leaders and individuals to highlight the urgency of action on adaptation and the way forward. The way we've been doing things in the past is just no longer going to be possible in the future. What we all want is a vision of a climate-resilient future, where, in fact, all rights to food, to water, to health, education, and life are protected, where women are safe and empowered and secure and contributing equally with men. We can see the kinds of investments that we have to make, and it's development, adaptation, mitigation wrapped up together. So for me, actually, it's about political will. We don't know everything, but we know enough to start and start strongly, and we'll discover things. No trecho do vídeo que eu passei, vocês poderão ver melhor o conceito de adaptação, de as mudanças climáticas e as estratégias, as ações adotadas para a adaptação. E nessa figura, eu trago aqui uma comparação, né, do que seria estratégias de mitigação e estratégias de adaptação. Por exemplo, vamos começar aqui só para reforçar o conceito.
Quando se fala em mitigação, são ações que promovem a redução das emissões de gases de efeito estufa. E já a adaptação são as ações que promovem a redução da vulnerabilidade, conceito que a gente vai ver logo mais, às alterações climáticas. Quais seriam as ações de mitigação? Como eu já falei no slide, eu estava explicando o que seria mitigação, é a própria eficiência energética, o uso de energias renováveis, mercados de carbono, tá? E ações e estratégias de adaptação, renovação da paisagem através de reflorestamento, renovação natural, localização de infraestruturas em zonas mais seguras, principalmente nas zonas costeiras, né, dado ao aumento do nível do mar, essas seriam as medidas de adaptação, ok? Dentre outras, tá? Quando se fala de resiliência climática, né, é um conceito da física, que é a capacidade de se recuperar após um choque. Acho que tem mais outra informação aí, mas não vou me ater, senão não dá tempo eu passar as outras coisas, tá? Mas quando se fala em resiliência climática ou do clima, trata-se aqui da capacidade de sistemas socioambientais de responder e se recuperar de desastres e facilitam aí a capacidade desse sistema de se reorganizar, mudar e aprender em respostas às ameaças, ou seja, a resiliência, ela está atrelada à questão de adaptações, das ações de adaptação às mudanças climáticas, tá? Ela também enfatiza esse processo de recuperação, inovação, a capacidade de aprender e transformar, sempre focada em eventos futuros. E ela está, como eu falei, ligada à adaptação, através dos processos de decisão e implantação dessas ações, e também à capacidade adaptativa, como recondição dessa adaptação a essas mudanças. Então, são conceitos diferentes, mas complementares. Quanto ao conceito do termo vulnerabilidade climática, entende-se pela susceptibilidade ou fragilidade, incapacidade de um sistema natural, social, de lidar com os efeitos adversos resultantes dessas mudanças climáticas. E ela pode ocorrer em função da exposição, que é o grau no qual o indivíduo está suscetível a um perigo climático. Também pode ocorrer em função da sensibilidade, que é o grau do impacto de um perigo climático no indivíduo, como também em relação à capacidade de adaptação, né, que se configura como a capacidade de um indivíduo em se ajustar à mudança climática. Nesse contexto, a vulnerabilidade associada às mudanças do clima, ela tende a centralizar toda a atenção nesses elementos externos dos desastres associados aos perigos naturais. No vídeo que eu vou passar agora, um segundo vídeo, a gente verifica-se como aumentar a resiliência às mudanças climáticas. Então, a gente vai ver essa relação da resiliência climática de um determinado local e com a própria adaptação climática e também a vulnerabilidade dessas regiões, tá? Desses sistemas naturais ou social, como é que eles se complementam, tá? Esse eu vou passar na íntegra, o vídeo. Caso vocês queiram assistir, é só clicar nesse link aqui abaixo da fonte, que já direciona para a gravação desse vídeo.
Um outro conceito que também é bom a gente estar sempre reforçando a diferença com os outros que a gente já viu, é no caso da neutralidade climática, que é ser neutro. É um país, por exemplo, neutro em carbono, ou ter essa neutralidade, atingir essa neutralidade climática. Primeiramente, a gente tem que diferenciar que é a neutralidade climática da neutralidade de carbono. Por exemplo, quando se fala em neutralidade de carbono, realmente se refere ao próprio carbono, tá? Ao próprio gás carbono. E essa neutralidade consiste em que quando você emite a mesma quantidade de CO2 na atmosfera, que é aquela que se retira por diferentes vias, ou seja, alcançar a neutralidade de carbono é o equilíbrio entre as emissões e as emissões e o sequestro ou a retirada desse carbono na atmosfera, né? Só por citar uns exemplos, reduzir as emissões de CO2 e adotar medidas de compensação de carbono. Isso é uma das possibilidades que podem aí atingir a neutralidade de carbono. Porém, quando se fala na neutralidade climática, também se fala da redução e compensação não só do CO2, mas também dos outros gases, dos gases de efeito estufa, como é o caso do próprio equivalentes do CO2, do metano, do óxido nitroso. Ou seja, quando se fala em neutralidade climática, se refere a chegar ao equilíbrio do que você emite, né, desses gases de efeito estufa, você está, ao mesmo tempo, fazendo o sequestro de carbono, fazendo a descarbonização desses gases, tá? E quando se trata de neutralidade de carbono, refere-se, sim, à questão do CO2, ao gás carbono. Aí vocês podem me perguntar se existem países que já atingiram essa neutralidade, que se assemelha a zerar as emissões líquidas de CO2, tá? Os gases de efeito estufa. Vocês podem me perguntar se existem, ou se existe algum país, algum local que atingiu pelo menos essa meta de zerar, tá? Existe sim, existe o país, o Butão, que ele atingiu essa meta de todos os gases de efeito estufa, ele conseguiu zerar essas emissões líquidas, tá? E também tem algumas metas de outros países, por exemplo, o caso, vocês podem observar aqui nessa figura, o caso da Noruega, que até 2030, né, daqui a 9 anos, eles têm por meta zerar as emissões ou ser neutro atingir a neutralidade climática. A Finlândia já tem por meta que essa neutralidade climática aconteça em 2035. Já o Uruguai aqui, ele apenas se comprometeu a atingir a neutralidade de carbono, que seria até 2030, tá? E temos outros países como a Suécia, Costa Rica, Dinamarca, que têm as suas metas, né? A Suécia até 2045, Costa Rica, Dinamarca, a Suíça, Portugal, por exemplo, até 2050. França também, tá? Se comprometeram a zerar suas emissões líquidas, tá? O Butão, além de zerar, conseguir zerar, ele é o único país a zerar as emissões, né, líquidas, ou seja, atingir a neutralidade climática. Ele também é o único país que podemos considerar como carbono negativo. O que seria isso? Significa que vai além da neutralidade de carbono, ou seja, ele consegue eliminar mais CO2 do que emitir. Ou seja, ele emite menos gases de efeito estufa do que sequestra, ou seja, ele pega
o gás de efeito estufa da atmosfera em maior quantidade do que as suas emissões. Então, ele é considerado um país de carbono negativo, diferentemente dos países com carbono positivo, que significa que se libera mais CO2 na atmosfera do que elimina ou compensa. Aí produz o que a gente conhece como o efeito prejudicial para o planeta, no caso, o aquecimento global, tá? Mas vocês podem me perguntar ou indagar que, por mais que o Butão faça a sua parte, zerem as emissões líquidas, ou seja, um país que emite menos gás de efeito estufa e sequestra mais, existe esse termo, de sequestrar, de tirar carbono da atmosfera, porém, eles não estão sujeitos a ficar imune, a ter aí, a não ser atingido pelas mudanças climáticas, tá? E aí, cabe a gente falar, então, de um outro termo que a gente conhece como justiça climática, eu botei entre aspas aí, entre parênteses aí, injustiça, né? Ou justiça ou injustiça climática, que aí seria, como podemos exemplificar, com o próprio Butão. O Butão ele fica próximo ao Himalaia. O Himalaia, as geleiras do Himalaia não está imune às mudanças climáticas, ou seja, pode ocorrer, então, algumas projeções, previsões, né, de que as geleiras estão derretendo, e ao derretimento da geleira pode trazer impactos de mudanças climáticas no próprio Butão, que está fazendo lá a sua parte, que inclusive é um país com carbono negativo. Aí a gente pode inserir o conceito de justiça climática ou injustiça climática, né? Que se refere às disparidades em termos de impactos sofridos e responsabilidades no que tange aos efeitos e às causas das mudanças do clima. Quando se fala de justiça climática, ela tem por objetivo reduzir essa vulnerabilidade desses grupos, principalmente dos grupos sociais ou daquelas populações ou países, localidades que são mais afetados por essas alterações climáticas, tá? Que ele fala desproporcionalmente, eu vou já falar por que desproporcionalmente afetado. Então, ele indica que uma problemática da mudança do clima é um problema de direitos humanos. Por quê? Vamos ver aqui no próximo slide. Temos nessa figura o mapa das emissões. A gente vai entender melhor como é que se configura, então, a questão de justiça climática e o que ela defende. Temos aí, 9 países, mais os países da União Europeia, são responsáveis, aí inclui dentre esses 9 o próprio Brasil, tá? São responsáveis por 68,71% da liberação global de gases de efeito estufa. Em contrapartida, os 100 países mais pobres somados, certo, correspondem a apenas 3,6% dessas emissões. Porém, são os mais vulneráveis às mudanças do clima causadas principalmente por esses grandes emissores. Olha aí que contraditório, né? Ou seja, esses países mais pobres, por mais que sejam os menores emissores, eles tendem a ser mais vulneráveis a essas mudanças climáticas, principalmente porque não vão ter recursos, não vão estar mais preparados para adotarem estratégias de mitigação, de adaptação, e por isso pode ocorrer aqui maiores consequências decorrentes desses efeitos, esses impactos das mudanças climáticas. Tá? Então, aí entra a questão da justiça climática. Como fazer para com que equalizar essa conta, né? Para com que esses países que emitem menos, mas são mais suscetíveis a essas mudanças, não sejam tão atingidos. Por exemplo, vamos citar aqui, como exemplo, que a gente já viu que com o aumento do nível do mar, muitos países podem chegar a desaparecer, né? Ou, por exemplo, algumas ilhas podem chegar a desaparecer, ilhas habitáveis, onde a população é mais pobre e elas vão ter que sair daquele local
e isso pode acarretar nos que a gente conhece hoje como os refugiados ambientais, refugiados hídricos, que aí gera outros conflitos, certo? Tranquilo? Então, vamos lá para o próximo. Aqui, nesse conteúdo de redução da emissão de gases de efeito estufa, a gente vai verificar algumas ações dos setores governamentais e empresariais que tenham por objetivo minimizar os impactos das mudanças climáticas através, principalmente, da redução da emissão de gases de efeito estufa, tá bom? Então, vamos lá. Não tem como a gente não falar dos acordos internacionais e de como eles estão, esses acordos, através desses acordos, estão por boa parte das ações, estratégias, inclusive em colaboração com o setor empresarial, para fazer com que haja essa economia de baixo carbono, através da redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente. Tá? E esses acordos surgiram, esses acordos relacionados principalmente à temática de mudanças climáticas, não é só ambiental, é específico de mudanças climáticas, certo? Esses acordos foram trabalhados, foram criados principalmente após a comprovação científica de que o planeta estava passando por essas mudanças climáticas potencializadas aí pela ação humana, né? E com isso houve essas iniciativas internacionais para tentar encontrar essas soluções, principalmente, lembrem aí que eu vou já falar um pouco mais desses cenários propostos, né, pelo IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, certo? Vamos ver que desses acordos internacionais, o que a gente conhece hoje como o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, eles foram oriundos, eles foram criados a partir desses dados, principalmente a partir desses dados científicos que estavam comprovando essas transformações climáticas. Então, temos aí os principais acordos internacionais, o próprio Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, a Conferência das Partes, vou explicar cada um pouco mais nos próximos slides, que são as COP, né? Protocolo de Quioto, a Conferência do Clima de Paris, que lá foi tratado o Acordo de Paris. Temos também a Cúpula de Líderes sobre o Clima, que aconteceu recentemente, agora no final de abril, e também o acordo conhecido como Acordo de Glasgow, tá? Isso eu vou explicar nos próximos slides. Ok? Então, vamos lá. O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, conhecido como IPCC pela sigla, ele foi criado em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e também pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, tá? Com o intuito de reunir cientistas para rever periodicamente, né, os estudos sobre mudança climática, tá? Até o momento, foram feitos 5 relatórios de avaliação. O sexto vai ser disponibilizado agora em 2022, no ano que vem, tá? E ele tem como ações recolher e depois analisar e fazer os relatórios de projeções futuras e análise de risco, justamente para servir como tomada de decisões principalmente para os agentes políticos, ok? E no quarto relatório é o que ele foi um dos mais importantes, porque foi constatado pela reunião de vários estudiosos do clima, estudos de vários estudiosos do clima, que as mudanças climáticas era algo que não dava mais para negar a existência dessas mudanças climáticas, ou as evidências, né, principalmente causadas pela ação humana. E em 2007, o próprio IPCC, ele recebeu o Nobel da Paz. Tá? Aqui são algumas informações
para a gente entender como é que se configuram esses acordos internacionais. Depois foi criado a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Ele foi criado em 1992, na ECO 92, ou Cúpula da Terra, aqui no Rio de Janeiro, no Brasil. Ele se trata de um tratado universal e ingressaram aí, teve a adoção de 178 países, com o intuito de combater a mudança climática. E o objetivo principal dessa convenção é a estabilização das concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera. E foi através dessa convenção que se originou as reuniões que a gente conhece como as conferências da parte, né? Hoje, atualmente, vai acontecer agora no final desse ano, a COP26. Tranquilo? Então, vemos aí que os acordos internacionais, depois do lançamento desses relatórios do IPCC, começaram a se configurar, a serem criadas, a tratar, com o intuito de tratar sobre as estratégias e ações para as mudanças climáticas, tá? As conferências da parte são reuniões desses países que compõem a convenção, que eles tentam avaliar aí os impactos das medidas acordadas para a redução dessas emissões, tá? E tem como função essencial analisar os relatórios das emissões pelos países, principalmente do IPCC, e avaliar esses efeitos das medidas tomadas e os avanços alcançados até então, ou seja, eles vão verificar se esses países que estão dentro desse acordo, né, dos acordos que a gente vai ver já já, eles estão cumprindo ou não, avançando ou não nessas estratégias para combater as mudanças climáticas. E tem o relatório do IPCC, essa é a ferramenta principal, uma das ferramentas principais para a tomada dessas decisões. A primeira COP, né, a primeira Conferência das Partes, ocorreu em Berlim, em 1995. Geralmente ocorre a cada 2 anos e é sempre sediado em um país diferente, mas está desde o ano retrasado que está acontecendo anualmente. Tá? E a COP26 ocorrerá agora no final de 2021, no Reino Unido, em Glasgow. Ok? O protocolo de Kyoto, ele foi estabelecido através de uma dessas reuniões da COP, na COP3, em 1997, no Japão. Tá? Trata-se a principal missão dele é de reduzir as emissões de GE, ou de gases de efeito estufa, especialmente os países industrializados. Foi assinado esse protocolo por 84 países. O Brasil, que não era considerado entre esses países, ou seja, os mais emissores na época, ele não ficou de fora, ele não assinou, mas teve ali o propósito de fazer com que não diminuísse as emissões de gases de efeito estufa, tá? Esse protocolo de Kyoto, um dos mais importantes instrumentos no combate às mudanças climáticas, tá? E foi um dos primeiros compromissos assumidos pelos países para a redução desses gases. Então, tem como objetivo mitigar os efeitos das mudanças climáticas, como foi falado das propostas de mitigação, né? Das ações de mitigação, através da melhoria da eficiência energética, promoção de forma sustentável de prática florestal sustentável, através do florestamento, reflorestamento, e a maior também utilização de formas renováveis de energia, como também a agricultura e limitação e redução dessas emissões, tá? Ele era para ter vencido até 2012, ou seja, as metas eram para terem sido cumpridas até 2012, mas por conta que muitas dessas metas não foram alcançadas, ele foi prorrogado até 2020, ano passado. Em 2015, ocorreu na COP21, que a gente conhece como a Conferência do Clima de Paris, ela ficou conhecida, essa COP ficou conhecida como Conferência do Clima de Paris, onde foi tratado o Acordo de Paris, tá? Teve como também essa reunião, essa COP, né, essa conferência, serviu para analisar, serviu como a 11ª reunião, para analisar e monitorar como é que estava sendo feita
as metas do Protocolo de Quioto, e nesse Acordo de Paris teve a adesão, vamos dizer assim, assinaram esse acordo no ano seguinte, né, de cerca de 195 países, inclusive o Brasil assinou esse acordo. E tem por objetivo principal adaptar-se às alterações climáticas através de um plano de ação global que vai limitar aí, que pretende aí limitar o aumento da temperatura média global a menos de 2 graus Celsius, ou seja, lembram-se que na aula 1 a gente falou muito dos cenários construídos aí pelo IPCC de 1,5 graus Celsius e 2,0 graus Celsius. Pois bem, esses acordos de Paris, eles se baseiam nesses cenários. Então, eles tentaram aí, esses países, alcançar, fazer metas, estratégias para que, mediante os esforços, o planeta não alcançar esse grau de 2 graus Celsius, sempre se manter abaixo, e caso os relatórios do IPCC verifiquem a possibilidade de limitar o aumento a 1,5 graus Celsius, as partes se comprometeram a alcançar essa meta, tá? Porém, no Acordo de Paris, em 2017, houve um evento que repercutiu bastante. Inclusive, um dos maiores emissores de gases de efeito estufa, que é os Estados Unidos, ele saiu desse acordo, se retirou do acordo, e isso gerou muita controvérsia e preocupação, no caso, para toda a sociedade preocupada com essa questão da mitigação e adaptação, para essas mudanças climáticas, né? Porque tinha como base o próprio Estados Unidos, um dos países que poderiam traçar medidas, estratégias que realmente fossem mais concretas, que pudessem alcançar essas metas, tá? E na cúpula de líderes sobre o clima, que aconteceu esse ano, foi organizada agora pelos Estados Unidos, no final de abril, onde reuniu lideranças de mais 40 países, inclusive o próprio Brasil, tá? Ele teve como fundamento a volta dos Estados Unidos nas discussões internacionais sobre o clima, e também como traçar novas metas de redução dos Estados Unidos até o fim da década, né? E também foi um momento, uma oportunidade do Brasil mudar a imagem de sua política ambiental. Inclusive, foi proposto que iríamos atingir a neutralidade climática. Esse evento também serve como preparação para a COP26, que vai ocorrer agora em novembro de 2021, e também foi um evento que verificou as possibilidades de financiamento para os países, né, de projetos para os países em desenvolvimento. Tá? Essa aqui era uma das pautas mais importantes relacionadas a esse acordo. Esse acordo não, essa conferência, né, essa cúpula, esse evento. Também temos, em contrapartida, esse Acordo de Glasgow, conhecido como Acordo de Glasgow, tá? Ele faz parte da reunião da Associação da Sociedade Civil, organizada aí por mais de 30 países e 5 continentes, e foi assinado em 2020, ano passado. Ele tem como objetivo a redução das emissões de gases de efeito estufa, considerando aí principalmente as características de cada região, respeitando as localidades. Aqui ele vê a justiça climática como um conceito base, tá? Desse seu acordo. E também ele visa pressionar os governos para que estes tomem as ações adequadas ou promovam aí acordos internacionais mais fortes, o mais possíveis de se atingir essas metas. Esse acordo não tem um objetivo substituir o Acordo de Paris, pelo contrário, tem como objetivo de ser uma complementação para garantir, principalmente, que não ultrapasse aí a marca do aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius, né? Até aí 2006, sempre de acordo com os relatórios do IPCC. Tá? E tem aí a sociedade civil, como falei, ele propõe o seu próprio plano de ação e consiste também na responsabilidade coletiva
E uma das formas de atuação dele é formular inventários territoriais e descentralizados para assim criar uma agenda climática, ou seja, a sociedade civil também está se organizando para tomar atitudes, estratégias, ações que seja possível atingir essas reduções de emissões de gás de efeito estufa. Como entende-se por crédito de carbono, como se fosse uma representação de uma tonelada de carbono que deixou de ser emitida para a atmosfera. Aí, no caso, vai contribuir para a diminuição do efeito estufa. E existem várias maneiras diferentes de gerar esse crédito de carbono. Por exemplo, substituir os combustíveis em fábricas, né? Podemos exemplificar aqui, deixar de usar as biomassas não renováveis, como a lenha de desmatamento, e passar a usar biomassas renováveis, certo? O crédito de carbono também acaba sendo uma moeda utilizada no mercado de carbono. Essas empresas, nesse mercado, algumas empresas que possuem um nível de emissão muito alto e poucas opções para reduzir esses gases de efeito estufa, essas emissões, elas podem comprar créditos de carbono para compensar essas suas emissões, ok? Então, elas acabam aí ajudando a manutenção do projeto de redução de emissões de gases de efeito estufa, ok? No vídeo, vou passar agora, explica melhor sobre o que é o crédito de carbono. Quais ferramentas contra o aquecimento global você conhece? Plantio de árvores, talvez. Mas você já ouviu falar em crédito de carbono? Provavelmente já ouviu falar no Protocolo de Kyoto. Foi por meio dele que o crédito de carbono foi idealizado pela ONU. Mas o que é isso? Cada tonelada de CO2 equivalente que deixa de ser emitida na atmosfera por um projeto ambiental pode se tornar um crédito de carbono para neutralizar as emissões de pessoas e empresas que não conseguiram reduzir suas próprias emissões. Nem todos os projetos ambientais são economicamente atraentes. Aqueles que não o são podem ser auditados por entidades independentes, permitindo que gerem créditos de carbono e os vendam no mercado, utilizando esse recurso financeiro para tornar o projeto viável. Diferente do plantio de árvores, os créditos de carbono da Sustainable Carbon ajudam a manter a biodiversidade atual, já que nossos projetos deixam de usar lenha nativa como combustível e passam a usar biomassa renovável, diminuindo o desmatamento e preservando as espécies de cada região. Além disso, o crédito de carbono fornece recursos financeiros para as comunidades onde os projetos atuam, possibilitando melhorias sociais para essas comunidades, como, por exemplo, educação e capacitação. O plantio de árvores é importante, pois é uma ferramenta contra o aquecimento global e deve ser usada combinada com crédito de carbono sempre. Eles são complementares e não concorrentes. Para conhecer mais ferramentas, entender melhor o mercado de carbono e conhecer os mais de 40 projetos da Sustainable Carbon, acesse www.sustainablecarbon.com. Uma outra vertente que a gente pode verificar como medida que as empresas estão utilizando, algumas empresas estão adotando para mitigar, amenizar, vamos dizer assim, as emissões de gases de efeito estufa, e também a questão ambiental, é o próprio conceito de empreendedorismo verde. Acaba sendo aí essa vertente do empreendedorismo que gera negócios, inovações, serviços e produtos de forma sustentável, agregando um valor social e econômico. Esse termo empreendedorismo verde também é conhecido como ecoempreendedorismo, empreendedorismo sustentável, ambiental e ecológico. Tá? Ele tem por princípios esses negócios sustentáveis, a redução de resíduos sólidos, líquidos, energéticos, a própria redução das emissões de gases de efeito estufa ou poluentes atmosféricos, também se preocupa na redução de utilização de resíduos químicos perigosos, reutilização de resíduos industriais como matéria-prima, o uso de energia e reduzir aí o excesso de consumo. Tá? As empresas ou geram ou criam negócios sustentáveis, produtos sustentáveis, como o caso, tem aqui esse exemplo que eu trouxe de um biólogo que criou uma sacola que ao cair no mar vai virar comida para peixe. Então, a embalagem
totalmente biodegradável, que aí não polui o oceano, e também pode ser uma das soluções, que é questão de tecnológicas, de amenizar os impactos da emissão dos efeitos de gases atmosféricos. Nesse conteúdo que a gente vai ver agora, no tópico, a gente vai verificar, do ponto de vista do agente econômico consumidor. Aí entra as famílias, especialmente as famílias e os indivíduos, né? E estão atrelados principalmente aos dois conceitos, os conceitos de consumo sustentável e educação ambiental. Nesse vídeo que tem aqui, verificaremos um pouco esses conceitos sustentáveis, de como eles beneficiam aí ou reduzem esses impactos ambientais de mudanças climáticas. Tá? Vou já passar ele aqui. Já ouviu falar em desenvolvimento sustentável? E sabe o que é? O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as necessidades presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Na prática, está relacionado com a produção sustentável de bens e serviços e o consumo responsável dos mesmos. Você entendeu? Deixa eu te explicar. No final dos anos 80, ficou claro que a nossa forma de explorar os recursos naturais levaria ao seu esgotamento, tornando o planeta mais vulnerável e pondo em risco a nossa existência futura. Em 1987, a Comissão Brundtland ressaltou os riscos do consumo excessivo sem considerar a capacidade de suporte do ecossistema. Neste documento, surge oficialmente pela primeira vez o conceito de desenvolvimento sustentável. Nos anos que se seguiram, aconteceram vários outros encontros internacionais. Lembra da Rio 92, também conhecida como Conferência da Terra? 10 anos depois teve lugar a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável. E no ano seguinte, os especialistas voltam a se reunir para criar o chamado Processo de Marrakech, onde surge o conceito de produção e consumo sustentáveis. É importante lembrar que estes conceitos se influenciam entre si. Para incentivar a produção sustentável, é importante que haja uma valorização e procura deste tipo de produtos e serviços por parte dos consumidores. Por outro lado, para consumirmos sustentavelmente, terá de haver uma produção responsável. Mas afinal, qual é o seu papel em tudo isso? Como exemplo de aplicação destes conceitos, vamos ver uma atividade de que todos gostamos: o turismo. O turismo é um bom exemplo, pois envolve tanto os consumidores, turistas, como produtores e empresários, além das comunidades, ONGs e poder público. Uma viagem tanto pode gerar impactos positivos, emprego, valorização da cultura, contato entre povos diferentes, como impactos negativos, problemas ambientais, aumento de preços ou poluição. Tudo depende de como a viagem é planejada e vivenciada pelos turistas e de como o ambiente e os serviços são estruturados e oferecidos pelos empresários do setor turístico. No caso dos empresários preocupados com a sustentabilidade, há uma grande responsabilidade para com o destino em que está inserido. Como empreendedor, deverá priorizar a contratação de pessoas locais e oferecer boas condições de trabalho, poupar água e energia, reduzir a sua produção de lixo e evitar o desperdício de comida. Tratar os seus clientes de forma respeitosa e atenciosa, procurando que o seu produto ou serviço seja cada dia melhor. Valorizar os aspectos históricos e culturais e envolver a comunidade local nas discussões sobre o desenvolvimento do turismo. Incluir ações de responsabilidade social, compartilhando os benefícios com a comunidade. Mas o turista também tem o seu papel. Através das suas atitudes, exigências e escolhas, pode influenciar a sustentabilidade do seu destino, valorizando as características culturais e dando preferência ao consumo de produtos locais. Passeando a pé ou de transportes públicos, usando menos o carro. Optando por estabelecimentos que adotem boas práticas ambientais.
reduzindo a quantidade de lixo e colocando-o nos coletores corretos. Sabia que esse tipo de turismo é cada vez mais comum? Os turistas estão ficando mais atentos às suas atitudes e impactos e esperam melhorias constantes nos seus destinos. Por outro lado, os empresários que adotam práticas sustentáveis tornam-se mais competitivos, ajudando assim o sucesso do seu próprio negócio. Um destino torna-se mais sustentável quando todos os envolvidos têm um comportamento orientado pelo princípio de produção e consumo sustentáveis. E caminham juntos na mesma direção, visando o equilíbrio entre o desenvolvimento e o ambiente. Afinal, aqueles conceitos complicados traduzem em ações simples. Ficou mais fácil de entender o que é e qual a importância da produção e consumo sustentáveis? Então comece a fazer a sua parte. Aqui temos alguns pontos-chave que os indivíduos, né, eles podem adotar que, consequentemente, tem aí na redução dos impactos das mudanças climáticas. Um desses pontos-chave é o próprio compromisso que, diante da crise climática, as pessoas podem exigir, devem exigir ações políticas aos governos de seus países. Também eles podem participar, ter atitude de participação, contribuindo para a sustentabilidade dessas suas comunidades, adotando algumas soluções práticas. Também existe aqui um ponto-chave, que são adotar aqui os hábitos saudáveis, né, um dos pontos-chave, como caminhar, andar de bicicleta, comer de forma sadia, acabam também favorecendo essa luta contra as mudanças climáticas. O outro ponto seria a própria consciência ecológica. Quando se ama e respeita a natureza, acabam servindo de exemplo no combate contra o aquecimento global. E também temos, num desses pontos-chave, a eficiência e inovação, né? A gente sabe que, diante desse cenário de mudanças climáticas, cada vez mais precisam-se de pessoas que vão priorizar a poupança energética, a diminuição do consumo de energia e também o uso de energias renováveis. Tá? E tudo isso acaba se conectando, conversando, vamos dizer assim, com a questão da educação ambiental. No caso, a educação ambiental, ela vai possibilitar que o indivíduo e a coletividade vão construir valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. E aí está inserida os próprios assuntos relacionados às mudanças climáticas, tá? Cabe aqui aprofundar o debate junto às sociedades e os governos sobre esse aquecimento do planeta e as mudanças socioambientais globais, tá? No caso de questões-chave sobre a educação ambiental, servindo como luta contra as mudanças climáticas, a gente entende aqui, que a educação ambiental em todo o mundo melhora, sim, as habilidades para assimilar informação, calcular os riscos e preparar para as crises climáticas. Uma outra forma também seria que a construção de escolas que transmitam esses princípios ambientais, ou seja, que usem a energia de maneira eficiente e que promova a relação com o meio ambiente, acaba também sendo uma dos princípios, atitudes, estratégias para tentar diminuir, reduzir esses impactos nas mudanças climáticas e dentre outras situações que a educação ambiental serve como medidas que facilitam, que propiciam ou proporcionam a diminuição ou a redução desses impactos nas mudanças climáticas.
Um outro termo que a gente pode entender como a nível do consumidor, não só do consumidor, tá, gente? Não só das famílias dos indivíduos, mas das empresas, do próprio governo, é a questão de quanto você está contribuindo, né, negativamente ou não, para aumentar aí essas emissões, os impactos, no caso das emissões de gases de efeito estufa. Temos aqui a pegada ecológica, que ela foi criada para calcular o quanto de recursos da natureza a gente está utilizando para sustentar o nosso estilo de vida. Ela é feita de uma maneira bem simples e aí a gente pode adotar através do quanto a gente está contribuindo, utilizando ou não esses recursos, a gente pode adotar a partir desse conhecimento do que a gente está contribuindo ou não para a melhoria ou piora, né, dessa questão dos impactos ambientais e, consequentemente, das mudanças climáticas. A gente pode traçar soluções para diminuir esses impactos, certo? E também a chamada pegada de carbono. Nesse caso aí, é relacionada ao quanto de gases, de emissões de gases de efeito estufa você está, carbono equivalente, gases de emissão de gases. Também existe aqui a chamada pegada de carbono. É uma medida que ela vai calcular a emissão de carbono equivalente, ou seja, todos os gases de efeito estufa que vocês estão emitindo na atmosfera. Aí pode ser utilizado por outro indivíduo, por alguma atividade industrial, por exemplo, um evento, uma empresa, organização ou governo. Ela foi uma metodologia criada para medir essas emissões de gases de efeito estufa, né? Faz parte da pegada ecológica ou ambiental. Ela acaba sendo aí um instrumento que auxilia também a questão da pegada ecológica. E ela representa mais de 50% da pegada ecológica, ou seja, a nossa pegada de carbono acaba representando 50% do que a gente está tendo como impacto negativamente, vamos dizer assim, no meio ambiente. Tem um vídeo que eu vou falar um pouco mais da pegada de carbono, vou já passar para vocês, certo? Caso vocês queiram ver depois, é só clicar aqui no link do YouTube. Dá para visualizar. E-Cycle, sua pegada mais leve, apresenta Sustentabilidade em 1 minuto. O que é pegada de carbono? O efeito estufa é fundamental para a vida na Terra, pois mantém o planeta aquecido. O problema é que muitas atividades humanas emitem CO2 e outros gases que intensificam esse processo e podem danificar ecossistemas. A pegada de carbono usa o CO2 equivalente, que mede, em termos de dióxido de carbono, o potencial de aquecimento global de todos os gases estufa. Queima de combustíveis fósseis, criação de pastagens para gado e queimadas são exemplos de atividades que geram emissões. Ao comer um prato de arroz, você também gera CO2. O arroz foi plantado, emitiu CO2 para se desenvolver e foi transportado até o mercado com o uso de combustíveis fósseis. Lá, você escolheu o produto, fez o transporte e o cozinhou. Tudo que é produzido possui um ciclo de vida com diferentes níveis de emissões e de impactos em cada etapa. A pegada de carbono é a aferição de todos os gases de efeito estufa que os hábitos de uma pessoa geram. Todos temos uma, já que produtos, processos e serviços podem ser quantificados em emissões. Se você usar um carro sem passageiros e comer muita carne, a sua pegada será alta. Basta mudar alguns hábitos para reduzi-la, como preferir alimentos orgânicos, usar sacolas retornáveis, ser vegetariano pelo menos uma vez na semana, fazer compostagem, deixar o carro em casa e neutralizar emissões com compra de árvores. Confira a matéria completa na descrição. Gostou? Dê um joinha, compartilhe nas redes sociais e inscreva-se no canal do portal E-Cycle. Que são as referências utilizadas nessa apresentação e no material didático. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Obrigada pela participação. Na aula que vem, que vai ser uma live, teremos como convidado o professor Dr. Cláudio Moisés. Ele é um meteorologista. Nós vamos abordar a temática da importância das energias renováveis para a transição energética, e sendo ela um dos princípios, né, da própria economia de baixo carbono. Então, até a próxima aula e a gente se vê. Tchau, tchau.